Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso, hoje com um tema super especial, nosso lixo para onde vai? E nós temos a honra, o privilégio de, nesse programa de hoje, fazermos o lançamento da primeira obra do engenheiro ambiental Diógenes Aires, que é presidente também do Instituto Diógenes Aires para as Questões Ambientais, e que está lançando conosco hoje o livro Aterro de Resíduos. Um livro de teoria e prática. Diógenes, seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovanni, e toda a equipe do programa Controverso. Obrigado por estar aqui, podendo trazer essa problemática tão importante para os nossos municípios, para o nosso planeta e para toda a nossa população. Obrigado. É uma obra técnica, né? Uma obra voltada especificamente para quem trabalha, especificamente advogados, engenheiros. Qual que é o público direcionado, Diógenes? Realmente, é um livro técnico, onde traz aí as questões sobre a importância dos aterros sanitários e das áreas de disposição final, ele traz técnicas, né? Aliás, o livro ele é Aterros de Resíduos, o subtítulo Uso de Ferramentas de Avaliação como apoio decisório para a reabilitação ambiental dessas áreas. O que a gente percebe é que vários dos investimentos do governo, né, nas áreas de exposição, se transformaram os aterros em lixões e é preciso conservá-los. O nosso público, ele é mais focado nos estudantes universitários, nos engenheiros, advogados, gestores públicos, pessoas que lidam com a gestão destas áreas, com a gestão pública, né, tanto os técnicos quanto os gestores, de um modo geral. Você vai ter ali ferramentas, não só conceitos, mas também ferramentas práticas. Qual a contribuição que essa sua obra ela traz, Diógenes? Eu te conheço, eu sei que você é um profícuo pesquisador de resultados, você é uma pessoa muito prática, você não faz pesquisa só para polemizar ou para estabelecer discussões dialéticas. Você é muito objetivo, muito prático. Eu acredito que você imaginou suprir alguma deficiência que estava sendo necessária para esse ambiente de ação, né? De ação específica, seja do poder público ou dos pesquisadores. No que a sua obra ela preenche? Qual é o furo que ela preenche? Sim, Giovanni, nós já temos normas técnicas e temos uma legislação robusta na questão dos resíduos sólidos. O que falta, de fato, são ferramentas de uso cotidiano, que desde um técnico em geoprocessamento, um biólogo, um engenheiro, um advogado, precisa para poder, de fato, mudar a situação do status quo de lixão, ou seja, de disposição final inadequada de resíduos, para a disposição final adequada de rejeitos, que é uma das metas da política nacional. Agora, o como fazer? Então, o livro ele traz duas grandes contribuições. Primeiro, a seleção de áreas adequadas para o aterramento, para a disposição final dos resíduos. E o segundo, as técnicas de como instalar, operar e monitorar esse aterro ao longo de toda a sua vida útil. Diógenes, você foi coordenador da sustentabilidade do Plano Diretor de Goiânia, você foi coordenador da coleta seletiva e você foi também coordenador, acho que quase 2 anos, do Aterro Sanitário de Goiânia. Então você é um servidor público, engenheiro, extremamente dominante, o que domina extremamente aí essas ferramentas. A minha pergunta é se esse livro também pode ser usado na academia para formação, pós-graduação de engenheiros ambientais ou de outras áreas ambientais. Exatamente, Giovanni. O que a gente mais trabalha dentro do nosso livro? Nós trabalhamos com 3 grandes áreas do conhecimento. A parte de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, que vai desde a geração, coleta, tratamento até a disposição final, e a gente detalha muito bem essa disposição final. Trabalhamos com a parte também dos recursos hídricos, que é algo importante, né? A água, né, para a sobrevivência humana e das outras espécies, né, de animais. Então, nós colocamos o zoneamento, né, da distância dos corpos hídricos, das águas subterrâneas, e a outra área é o monitoramento ambiental e o geoprocessamento. Então, nós colocamos ali vários mapas de solo, de profundidade do lençol, de relevo, e cruzamos todas essas informações. Hoje, praticamente, a maioria dos governos já possuem a sua consultoria ou a sua equipe de geoprocessamento, e o importante é, então, intercalar
Então, nós precisamos respeitar todos esses critérios, seja de seleção de áreas, seja do solo, que tem que ser um solo não permeável, né? É melhor que ele não seja, para não ter o risco de infiltração do contaminante dentro do lençol freático, além dos outros layers. Então, unindo os layers... Os layers são camadas, né? Exatamente. Respeitando essa sobreposição de camadas, a gente encontra, então, no encontro das áreas adequadas para esse fim. E a gente une, então, com as técnicas de instalação dos aterros. Então, ela dá para várias áreas. Quem trabalha com água, com solos, meio ambiente, uma diversidade de áreas. Então, nós inauguramos esse espaço, lançando essa obra Aterro de Resíduos. E agora nós temos 3 minutos, Diógenes, para você me responder a seguinte pergunta, que é a pergunta tema, né? E aí, e o nosso lixo? Para onde vai, Diógenes Aires? Bom, Giovanni, o nosso lixo hoje está indo, na maioria das vezes, para os lixões, contaminando o solo, a água, o ar e as pessoas que vivem ali, como os catadores e trabalhadores. E consequência disso? Consequência é essa proliferação de doenças que nós temos, como dengue, zika, chikungunya, que se proliferam nos resíduos. 34% dos criadores da dengue são de materiais recicláveis. Se a população fizesse a coleta seletiva, nós já eliminaríamos ou reduziríamos em 34% os casos de dengue, por exemplo. Isso eu posso trazer outros números para outras doenças também. Contaminação do solo, da água, do ar, aquecimento global, várias outras, alagamentos, né? Os bueiros estão lotados de lixo. E é claro que quando a gente coloca todas essas técnicas de disposição final para chegar lá no aterro de forma adequada, eu preciso ter toda uma gestão por trás. Então, é por isso que esse livro traz essas contribuições de como a sociedade pode participar, como que o governo pode dar importância, e a gente faz ali também um levantamento prático, que é um estudo de caso, de 20 municípios da região metropolitana, para que o nosso leitor saiba como que aplica essas técnicas de avaliação de aterros, né, para a sua região, para o seu município. Portugal fez isso, né, de mais de 300 lixões, ele reduziu para aproximadamente 30 aterros, né, de forma consorciada. Nem todo município precisa de um aterro na sua sede. Ele pode ter um aterro compartilhado, otimizando custos, otimizando técnica e garantindo que aquela área realmente, de fato, seja adequada. E o estado de Goiás também, no plano estadual, dos 246 municípios, ele propõe ali 22 aterros compartilhados, né? E o que a gente traz é isso, então, uma leitura da região metropolitana que pode ser aplicada em outras regiões do estado e do país para que, de fato, a gente reabilite essas áreas. Diógenes, eu acho interessante, eu quero convidar o promotor de justiça Juliano Araújo, da 15ª Promotoria de Justiça, para estar conosco. Eu vou chamar ele agora para o segundo bloco, tudo bem? E vou fazer exatamente as perguntas baseado nisso que você trouxe agora no primeiro bloco, dessa participação das pessoas e do interesse público. Mas antes, eu tenho 1 minutinho para gastar com você aqui, eu queria gastar bem gastado. É o seguinte, em relação àquilo que o cidadão pode fazer, eu sei que você tem um curso que você dá na sua página de Instagram sobre compostagem, não é isso? E eu queria que você deixasse aí, para a gente fechar, você tem 1 minuto para fechar um pouco aí do seu Instagram e de outros cursos que você está lançando pelo Instituto Diógenes Aires. Para quem quiser trazer para a sua vida a questão de um dia a dia saudável, sustentável e etc. Inclusive o café do dia, que eu não perco. Ó, caiu aqui o meu ponto. Bom que o diretor não fica me enchendo. Mas o café do dia, que eu não perco. Eu vou lá tomar meu café assistindo você. Você tem aí menos de 1 minuto para falar. Exatamente, Giovanni. A gente pode tomar um café porque a vida é muito mais do que somente resíduo, né? A vida são pessoas e a gente traz essa conversa, esse bate-papo da sustentabilidade, do dia a dia, de outras questões no nosso café do dia. E nós temos um curso também bastante leve, bastante prático, que é o curso de compostagem. Hoje não só está na moda, mas bastante importante cada um ter a sua horta, o seu jardim em casa. Mas como que você vai adubar? Com os seus resíduos orgânicos. Então, aquele resto do preparo dos alimentos, você não vai jogar fora. Você vai colocar ali na sua composteira. Quem não tem composteira, a gente ensina a fazer a composteira. E aí você vai suprir a sua horta fazendo esse ciclo sustentável do orgânico. Além de outros projetos para escolas, para condomínios, ecovilas, tem bastante coisa legal, coleta seletiva,
que o nosso telespectador pode estar aproveitando. No Instituto Diógenes Aires, e hoje está lá no meu Instagram. Fora as viagens fantásticas também, sempre elas com temas de ecovilas, pelo Brasil afora, né? Fantástico. Eu não perco nenhum, Diógenes. Seu Instagram, inclusive eu pedi o pessoal da produção para colocar o seu Instagram aqui. Ocasionalmente vem também ao meu lado aqui, vem também o seu livro, tá? É um prazer participar desse momento. Vamos chamar o doutor Juliano Araújo para estar conosco? Vamos lá. Próximo bloco imperdível, a presença do doutor Juliano Araújo, da 15ª Promotoria, que trata de meio ambiente, e vamos ver sobre as disposições pessoais da nossa sociedade e o interesse público. No terceiro e último bloco, um bom debate entre o engenheiro Diógenes Aires e o promotor Juliano Araújo. Você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, e agora contamos com a presença do nosso promotor de justiça da 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia, do Núcleo de Meio Ambiente. Doutor Juliano Araújo, que prazer falar com o senhor. O prazer é todo meu, Giovanni, e a todos os telespectadores, uma honra muito grande participar do seu programa. Doutor Juliano, nós tivemos um primeiro bloco com o nosso mestre, que é assim, a pessoa que fez a construção aqui do programa de hoje, trazendo uma indagação para nós. E eu vou reproduzir essa indagação para o senhor. Nós vamos conversar agora exatamente sobre a questão do resíduo sólido, né? E aquilo que depende da sociedade, da boa vontade da sociedade ou do interesse público. Mas antes eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Diógenes Aires. Doutor Juliano, e o nosso lixo? Para onde vai? Muito interessante essa pergunta, né? Estava acompanhando até agora há pouco a primeira parte do programa e é muito útil as colocações do engenheiro Diógenes e muito sábias as suas colocações. Essa pergunta, Giovanni, ela nos remonta a uma outra pergunta mais importante ainda. O lixo existe? Lavoisier, o pai da química, lá atrás, já nos ensinava que da natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa nova noção do que é lixo parte necessariamente dessa visão do pai da química. Nós não temos, na realidade, um lixo efetivamente. O que nós temos é um fluxo de matérias que precisa ser cada vez mais otimizado. De que forma? Fazemos com que as matérias-primas extraídas da natureza, que são transformadas em bens de consumo, e após o consumo elas possam retornar à cadeia produtiva, seja através de reciclagem, coleta seletiva, reciclagem, uma série de outras ações, para que essa matéria-prima extraída mantenha-se em circulação o mais tempo possível. Esse é o objetivo da Lei 2.305, é mudar o paradigma, o modelo mental de economia linear para uma economia circular, fazendo sempre, na coleta seletiva ou na gestão de resíduos, esse ponto de retorno da matéria-prima para que ela mantenha-se em circulação por mais tempo na sociedade.
Com isso, nós conseguiremos fazer com que haja menos pegada ambiental, que é o quê? Menos extração de matéria-prima, e tornarmos um pouco mais sustentável a nossa sociedade. Isso parece muito teórico, mas, na realidade, isso apresenta todos os componentes da sustentabilidade ambiental, econômico e social. Isso integra pessoas que vivem, ou sobrevivem, melhor dizendo, da coleta seletiva, da reciclagem, um grande pilar econômico, que nós estamos gastando dinheiro, eu costumo dizer, né? Nós gastamos dinheiro para enterrar dinheiro e nós estamos também fazendo o pilar ambiental dessa sustentabilidade. Para onde está indo o lixo hoje, eu posso afirmar para você que boa parte daquilo que não é lixo está indo para o lugar errado, que é como se ele fosse um lixo. Pois é, doutor, eu creio que quando nós estávamos discutindo sobre o programa, havia essa ideia, né? De nós chamarmos o programa também de novos paradigmas, né? Eu sou de uma geração, estou com 53 anos, eu sou de uma geração em que a gente descobria muito sobre a questão da água, né? De fazer o tratamento da água, a gente ia lá na Saneago. O Saneago é a empresa de saneamento do estado de Goiás, para aqueles que são de fora, né? E ali a gente descobria os vários sistemas de decantação e depois os processos aeróbicos, anaeróbicos, etc. Eu era criança, rapaz, 8 anos, 9 anos, e eu me lembro disso. Nunca fomos ao aterro sanitário, que na época era chamado de lixão, porque isso não era lugar de criança. O senhor não acha que essa mudança de paradigma, para esse entendimento, dentro do princípio de Lavoisier, de que tudo se transforma, e poder perceber o lixo de uma outra forma, não era fundamental que as nossas escolas tivessem um caminho dentro dos nossos aterros sanitários para que aterros sanitários, para as cooperativas de catadores que tratam esse resíduo, para que as nossas crianças pudessem ter uma verdadeira mudança de paradigma, para que a gente não precisasse trabalhar com o universitário, o secundarista? Não, perfeito. Eu acho que a saída dessa... Ou seja, a educação, né? A educação, iniciar como uma educação ambiental, nesse sentido? A educação, para mim, é a saída de todos os males sociais, econômicos e políticos nos quais nós vivemos. Principalmente a partir da noção de que nós temos que incutir a noção na sociedade. A primeira delas é essa, de que lixo não existe. Lato sensu, de uma forma muito óbvia, que tem uma parte dos resíduos que não tem nenhum tratamento, ele tem que ser descartado. Mas se a gente pensar nesse fluxo de matérias e algo mais importante, né, a gente tem uma noção muito de que lixo é aquilo que eu não quero mais. E eu jogo esse lixo fora. Só que se a gente começar a pensar que não existe o fora, tudo é dentro do mesmo planeta na qual nós vivemos e tiramos todos os recursos naturais para a nossa sobrevivência, e se nós pensarmos que cada vez mais a quantidade de lixo e a sua complexidade demandam mais e mais tempo para que a natureza faça o seu papel natural de decomposição, nós vamos ter que mudar essa lógica de relação nossa com o lixo. A lei ela trouxe, baseado já em princípios bem estabelecidos na União Europeia, bem avançados, né? E nós tivemos uma lei que teve um prazo de gestação junto ao Congresso Nacional de aproximadamente 20 anos, né? Nós temos que buscar sempre essa mudança de posicionamento social. Me parece que as políticas públicas de gestão de resíduos, elas estão um pouco equivocadas ao focar a ação no aterro sanitário. O aterro sanitário é o último ponto, né, dessa gestão de política. Nós temos várias outras ações a serem implementadas antes. Nós temos que diminuir o consumo, nós temos que diminuir a geração de resíduos, nós temos que aumentar a reciclabilidade das nossas embalagens, dos nossos produtos, nós temos que ter coleta seletiva, triagem, tratamento, inclusive da matéria orgânica. Nós temos que ter esse tratamento, esse beneficiamento dessa matéria orgânica. Nós temos que aproveitar economicamente o resíduo, na transformação desse resíduo, quando possível, em energia. E somente aquilo que não for considerado possível
econômica e tecnicamente a sua recuperação, é que se deve ser encaminhado para o aterro sanitário. Então, hoje, o que nós fazemos? Nós coletamos, afastamos e não temos temos poucas ações nessas diversas ações preliminares e focamos somente no aterro. É bom que as crianças vão até os aterros sanitários, mas é melhor ainda que elas aprendam desde cedo a importância de você fazer a separação, a coleta seletiva e as diversas outras ações. Doutor Juliano, o senhor traz no entendimento da sua fala exatamente aonde eu estou querendo chegar com a pergunta de abertura e o que eu fechei com o Diógenes no primeiro bloco, e o Diógenes daqui a pouco volta no terceiro e último bloco para discutir conosco. É porque o que eu trouxe o tratamento desse resíduo sólido, a discussão ambiental se envolve muito da boa vontade, né, da boa vontade de participação da cidadania, de uma ação cidadã, né, das pessoas, de uma forma geral, e também um aspecto da responsabilidade pública, que é o próximo sequência de discussões que eu quero trazer com o senhor. Quando eu falei da educação, é porque eu quis falar ali na origem. Se a gente tem ali uma massa nova de pessoas que estão chegando agora, são nossas crianças que estão ali na minha concepção, os impúberos, né, até, vamos colocar uma etária aqui, de 9 a 10 anos para baixo, e nós temos os nossos pré-adolescentes e adolescentes que já têm uma visão de mundo e já estão acomodados já com uma certa percepção. Todos nós percebemos o lixo como lixo. Ele é aquilo que a gente coloca na lata de lixo e a gente coloca para o lixeiro buscar, que vai levar para o lixão. É esse conceito que o senhor está propondo uma mudança de paradigma. Até aqui eu estou certo? A lei estabelece essa... Desculpa te interromper. A Sim, lei sim. estabelece essa mudança de paradigma, né? Essa nova visão, ela impõe essa mudança cultural. A lei e a ciência ambiental, né, que é o que o Diógenes defende. A própria ciência ambiental, de engenharia, etc., ela precisa, não adianta nada ele estar em restaurantes, ambientes que foram degradados e proporem toda uma mudança de paisagem, de adequação, de política, se o povo não mudar. Né? Isso foi uma coisa que, das minhas aulinhas, inclusive das palestras do senhor, eu absorvi bem. Não, exato. Mas a lei ela trouxe, nesse ponto, o que a gente costuma dizer de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. É muito complexo? Não. O que quer dizer? Todos são responsáveis pela gestão de resíduos. Desde a fábrica, que fabrica a embalagem, ao comerciante, ao distribuidor, até o consumidor final, passando, obviamente, pelo poder público. O consumidor final, ou aquele que consome e gera o produto, o resíduo na sua casa, ele é obrigado, por lei, a fazer a separação dos materiais e dar a destinação adequada, seja para coleta seletiva, porta a porta, ou seja, entregar em algum ponto, porque ele gerou aquele resíduo. Então, ele é obrigado a fazer a separação em casa. E caso isso não ocorra, pode-se até, inclusive, colocar medidas fiscalizatórias, mas também medidas de incentivo. O poder público não está conseguindo fiscalizar para combater a dengue, né? E eles vão dentro das nossas casas, não estão conseguindo segurar isso tudo. O poder público não está conseguindo. Então, se não houver... eu acho que em matéria de educação, sabe... mas eu vou deixar isso para quando o Diógenes entrar conosco no próximo bloco. Porque eu tenho 5 minutos e antes eu queria... Deixa eu só... Uhum. Bom, pode falar. O show é seu. Vou colocar uma questão. Não, mas só para colocar uma questão. No município de Goiânia, em 2007, ele iniciou o programa de coleta seletiva. Era para ser um projeto piloto em um bairro da capital. Quando houve a divulgação, a pressão política da sociedade fez com que o programa fosse estendido para toda a capital. Isso quer dizer o quê? Que a sociedade ela já tem um grau de maturação, de aceitação e de vontade para que se faça o correto. Ela percebe disso. Ela não quer o lixo na porta da casa dela. Quando eu conheci o senhor, eu era secretário de Indústria e Comércio e cuidava dos mercados de Goiânia, né? Da antiga SEDEM, e cuidava dos mercados e feiras livres de Goiânia.
E eu participei muito com a Secretaria de Meio Ambiente, a AMA, a Agência de Meio Ambiente, e também com a Comurg, dos projetos de coleta seletiva, porque tinha os estudos também para fazer algumas coisas específicas nas feiras. Conversando com os técnicos, o senhor sabia que uma das pressões que vinham dos bairros eram os filhos dos proprietários que estavam pressionando os pais? Porque tinha a lição de casa, tinha falo nessa isso época... da minha própria... Eu falo Não. isso da minha própria casa. Minha filha foi na casa de um parente e aí chegou lá com uma caixinha de suco, queria saber da casa da tia onde é que era onde é que se colocava os recicláveis. Quando a tia falou que não tinha, ela deu a bronca na filha, na tia. Minha filha tem 3, 4 anos na época ela tinha. Agora, entendeu? Então, sobre assim, essa mudança de... que a sociedade quer. O que falta é a política pública viabilizar a velocidade, viabilizar isso. Então agora eu tenho mais 5 minutos só para tentar ver com o senhor o seguinte. 5 minutos a partir de agora para ver o seguinte. E por que tanto desinteresse público? Por que tanto desinteresse do poder público em dar solução a esse problema? Ou não tem desinteresse? É falta de recurso mesmo? É falta de estrutura? Antes de entrar nesse programa, por exemplo, eu fiz questão de dar uma verificada nos principais problemas do Ministério Público, o órgão que o senhor representa, e o principal problema do Ministério Público é a estrutura. Se tivesse mais estrutura, mais equipamento, mais pessoas, a extensão fora da sede, né, o Ministério Público poderia contribuir muito mais. É um assunto para uma outra entrevista. Mas aí, o poder público também, o problema dele também é isso? Não, na realidade, o que eu vejo, o que é? É que existe ainda na sociedade esse chamado paradigma do lixo. Ninguém quer, o homem aprendeu desde a antiguidade que a sua proximidade com o lixo lhe trazia problemas. Ninguém gosta de lixo, a não ser eu e o Diógenes aqui que trabalhamos nessa questão, né? O resto, a sociedade como um todo, há crise do lixo quando? Quando o lixo deixa de ser recolhido da porta da casa do cidadão. Ocorreu isso no final de gestão de um governo passado bem próximo. Agora, na realidade, o que o poder público faz é o que a sociedade quer, por enquanto. Que é o quê? Por falta de visão. Coletar e afastar. Coletar e afastar. Recursos tem. Né? Para você ter uma ideia, a cidade de Goiânia, o terceiro maior gasto público do município, depois é saúde, educação, limpeza pública. Então, dinheiro tem, e o dinheiro está sendo gasto de forma equivocada, em termos de visão política. Entendido? Então, nessa forma, o que falta? Falta fazer essa readequação. A população, na maioria das vezes, mistura resíduos recicláveis com não recicláveis, não é por querer, é porque falta de opção. Juliano, o senhor, como promotor fiscal da lei, também tem a obrigação de fazer, fazendo parte do núcleo de meio ambiente, o senhor tem que fazer muitas diretivas para o poder público através das recomendações. Também. Quais são os principais problemas? Porque tudo isso que o senhor está levantando, eu vou trazer o Diógenes no terceiro bloco para a gente poder discutir isso um pouco melhor, sobre cultura popular, sobre necessidade do poder público, né? Porque eu acho que eu não sou estudioso, né? Eu sou só um comunicador e um coitado de um advogado tentando trabalhar na área privada e de terceiro setor. Então vamos trazer um técnico, né? E isso vai estar bem dentro da obra do livro do Diógenes que nós estamos apresentando aqui nesse programa. Mas eu queria saber quais são os principais e mais recorrentes problemas. E aí eu não estou fulanizando, não estou dizendo que é o prefeito atual, que era o antigo prefeito ou o seu predecessor, né? Eu estou dizendo qual é o principal problema do poder público executivo para fazer cumprir as necessidades que se tem nesse sentido, de tratamento do resíduo sólido de uma capital como Goiânia. Eu vejo o seguinte, o problema maior por incrível que pareça, apesar de termos na capital, estarmos próximos de universidades e tudo, falta ainda conhecimento técnico com bagagem para poder direcionar uma política pública de forma coerente.
Política pública se começa com planejamento, execução e acompanhamento desse planejamento, saber se foi dessa execução para saber se o planejamento foi cumprido ou não. Mas nós, infelizmente, vemos muito ainda, né? Não é o caso do Diógenes, que está aqui, que nem faz parte da área técnica ambiental da AMA, mas assim, nós viemos até agora, vendo nesses anos, que esses cargos que são efetivamente de gestão, de direção, eles não são ocupados por técnicos, né? Infelizmente. E isso gera uma descontinuidade dos processos de planejamento. Agora, a gente pode pensar o quê? Igual eu falei, é um processo contínuo de melhoria que precisa ser implementado. Essa visão precisa ser planejada. Temos um plano de resíduos, mas o plano de resíduos ainda não foi implementado. Fazer o plano somente não resolve também. Isso a nível municipal de Goiânia, como está ao nível estadual. Nós temos um plano estadual de resíduos sólidos, que também foi feito, elaborado na melhor técnica possível, né, de elaboração e de conteúdo, mas ainda não foi implementado. Então, nós estamos buscando agora, não através de ações judiciais, mas através de reuniões, discussões, buscar essa implementação, buscar essa implantação do plano. Né? Nós temos que discutir. Eu acho que a pergunta que... Desculpa, perdão. Nós temos que discutir, por exemplo, se essa forma de coleta seletiva porta a porta ela é viável, se não é. Se nós temos que estabelecer pontos de coleta para a população, os ecopontos, pontos de entrega voluntária, nós temos que estabelecer pontos de logística reversa, né, chamar as indústrias a responsabilidade para que elas possam vir contribuir com o sistema de gestão de resíduos. São uma série de ações que não são de grau de complexidade técnica elevada, mas são trabalhosas, mas precisam ser feitas. E esse é o que eu falo, precisa arregaçar a manga e trabalhar, tem que fazer. Por tudo isso que eu ouvi, acho que a pergunta que fica no ar é: o que nós precisamos fazer para planejar, treinar e executar na gestão do nosso lixo? Mas essa pergunta eu não vou deixar para o senhor responder sozinho, não. Você permanece conosco. Próximo bloco, Dr. Juliano, do Ministério Público, a volta do engenheiro Diógenes Aires, e você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, terceiro bloco. Estamos aqui conversando sobre o nosso lixo, para onde vai, tentando buscar alternativas, soluções, mudanças de paradigma, questionando todo o ciclo, né, do resíduo sólido e a continuidade desse ciclo, fazendo a devolução dele para a natureza de forma correta. Estamos conversando sobre a mudança de paradigma para a sociedade, mas também as ações do poder público. O doutor Juliano esteve conosco no segundo bloco e a volta agora do engenheiro Diógenes Aires. De volta aí com a gente, Diógenes. Tudo bem? Tudo jóia, Giovanni. Estamos disponíveis aí para esse debate saudável acerca dessa temática tão importante. Você estava assistindo à manifestação do doutor Juliano no segundo bloco? Sim, acompanhei, fiz alguns registros para a gente poder comentar juntos agora. Então a bola eu estou jogando para você exatamente da onde ele parou. Ele falou muito sobre mudança de paradigma da sociedade. A sociedade precisa pensar no lixo de forma diferente. Eu até comentei sobre você, que você tem sido um grande orientador na minha vida, nesse sentido de que a ciência, ela trata
dessa percepção diferente, né, daquilo que é lixo, que na verdade é resíduo, né, que não existe lixo, né, o que nós temos são resíduos, precisam ser devidamente tratados. Mas eu trouxe muito para a questão aí, eu finalizei o bloco passado trazendo a discussão em relação ao poder público, porque na concepção geral existe aí um desinteresse público. Ele diz que não, tem desinteresse não, tem interesse, tem recursos, mas que tem um problema próprio, que tem a ver com o planejamento, treinamento e execução e a falta de pessoal apto e que costuma ser as pessoas que estão na linha de frente. Você foi coordenador da sustentabilidade em Goiânia, do plano diretor, você foi coordenador da coleta seletiva, você foi coordenador de aterro sanitário, isso ao longo de 10 anos de vida pública e principalmente como engenheiro ambiental. Como é que você encara essa posição do nosso promotor de justiça, da 15ª Promotoria de Meio Ambiente? Eu coaduno com o que o doutor Juliano bem colocou sobre a necessidade da quebra do paradigma. Porque realmente se a gente entender que tudo que nós utilizamos, eles são verdadeiros recursos, né? Então a gente vai entender que o lixo é um erro de design. Ele é um erro de escolha. Então, se eu escolho comprar um produto, adquirir, e esse produto vence na minha geladeira, sendo ele orgânico, ou eu compro uma pilha que é descartável, que eu usei uma única vez e vou ter que dar um descarte, e aí necessita, sim, de um tratamento especial em destinação, então quer dizer que eu já retirei da natureza e escolhi um produto manufaturado que não corresponde à minha total necessidade. Jorge, então isso aí não é papo de blogueirinho, blogueirinha global que quer fazer média, não. Isso é uma realidade. Eu preciso começar a minha mudança de paradigma a partir dos produtos que eu compro e como eu administro o meu consumo. Exatamente, é esta questão emblemática que a gente vive, Giovanni. Nós não estamos aqui falando de ideologia, nós estamos falando da realidade. O planeta possui recursos finitos, então a água que nós consumimos, ela tem um acesso finito, né? Ela está ali no ciclo hidrológico, mas o problema é o acesso dessa água que não está na minha torneira, no meu curso hídrico que eu preciso, da mesma forma que o papel, que o metal, os plásticos e outros vários recursos. Então, eu tenho que fazer a escolha certa. E essa quebra do paradigma que o doutor Juliano fala é isso, é de deixar de produzir. Então, primeiro é com aqueles que estão produzindo, a indústria mesmo, produzir materiais que são descartáveis, que eu vou usar uma única vez, né? Tirando aqueles de extrema necessidade, como o da saúde. E que mesmo assim, se eu descarto o material da saúde, ele pode sim ser desinfectado e voltado para a natureza de forma ambientalmente adequada. Tirando essa questão, por exemplo, os copos plásticos, garrafas plásticas descartáveis, elas podem sim ser substituídas por produtos retornáveis, aumentando a vida útil, e aí ao invés de eu gastar o meu dinheiro como consumidor, pagando pela embalagem apenas, eu estou pagando pelo produto. Eu quero usufruir aquele produto e não pagar uma embalagem cara para ela ser descartada, e não existe um lugar para jogar fora, como o doutor Juliano falou, porque nada é fora, tudo é dentro. Então, esse ciclo, ele tem que ser pensado, desenhado, desde a sua produção, do seu consumo, em materiais mais duráveis, em atitudes mais sustentáveis nesse sentido. Então, é preciso todos mudarem. O governo propondo planos e ações estratégicas que permitam a economia circular, a reciclagem, a compostagem, os tratamentos adequados dos resíduos, a população fazendo a sua parte em casa e o comércio e a indústria colocando produtos que, de fato, não vão impactar negativamente no ambiente. E mesmo nos casos, Jorge, só para complementar o seu raciocínio, né, mesmo nos casos que seja inevitável a geração de resíduos, e a geração de resíduos nós temos que entender que ela é inevitável, o resíduo é gerado sempre, em qualquer atividade ela é gerada. Até índio gera resíduo, né, doutor? Até índio gera resíduo. Todos nós, até animais geram resíduos, né? Então, o que a gente precisa é que nos casos em que o resíduo é gerado, é a responsabilização, como bem disse o Diogo. Se, por exemplo, eu vou a um supermercado e compro um refrigerante, por exemplo, o que eu quero é o líquido, eu não quero a embalagem.
E a embalagem foi utilizada pela indústria para poder transportar o seu produto. Então, essa indústria precisa também ser responsabilizada a vir contribuir com o sistema de gestão de resíduos. Quando eu digo a questão da falta de conhecimento técnico das políticas públicas, é que muitas das vezes as políticas públicas, além do problema cultural, de rompimento dessa visão, de pegar tudo, afastar e coletar e jogar fora, mas é essa mudança de cultura na forma de visão da política. E muitas das vezes o poder público ele atua nas emergências, né, nas necessidades urgentes que estão ali, e esquecem de fazer o trabalho de longo prazo, no caso da questão dos resíduos, que é essa tentativa de mudança não só do poder público, mas da sociedade em si e do setor produtivo, para que eles comecem a se responsabilizar, cada um dentro da sua esfera, pela geração de resíduos. Jorge, eu sou aqui comunicador. Doutor Juliano está lá no Ministério Público conduzindo, discutindo e etc. Mas você esteve ali durante 10 anos. Você está ali, você não teve poder de influir, mas você teve participação. Qual é a sua leitura que você faz? Você ainda está no serviço público ainda, inclusive, mas eu não quero jogar para Goiânia, não, tá? Eu acho que é uma carga muito grande falarmos de uma cidade só. O seu entendimento no Brasil, como é que fica essa questão do planejamento, do treinamento, da execução, que me parece que o poder público fica meio um pouco perdido, exatamente pelo sistema de como que se monta o poder público e as lideranças públicas. Como é que você vê isso? Bom, Giovanni, eu acho o seguinte, ao longo dos anos, né, eu vou fazer essa leitura a nível local pensando global, né, Goiânia pensando a nível Brasil, né. Antes da ECO 92, nós tínhamos uma norma de aterros chamada de aterros controlados, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas trazia de 1984. E essa norma, ela modelava um aterro, né, de resíduos, essa era a grande questão. Então, quer dizer, resíduos é todo o resto de uma atividade humana, seja orgânico e inorgânico. É um lixão mesmo, né? É um lixão mesmo, né? É um lixão maquiado. Então, ele propunha um cercamento, uma vala, uma cobertura com terra, mas ele não tinha todos os critérios de engenharia, geotécnica e ambiental da qual nós trabalhamos hoje. Tanto é que depois da Política Nacional de Resíduos de 2010, ela foi cancelada, essa norma. E aí, depois da ECO 92, o Brasil se preparou, diante da Agenda 21, de instalar os aterros sanitários, e também, nós já tivemos a norma da qual nós trabalhamos hoje, que é a de 97, e também implantar a coleta seletiva e outras ferramentas. A grande questão é que, a partir da década de 2000, o foco foi muito centrado em ter unidades de disposição final de resíduos, muitos aterros. Mas um aterro, se não possui engenheiro, um técnico, e os maquinários, e toda uma política de orçamento, de investimento, né, de manutenção desse aterro, ele volta a ser lixão. E foi o que aconteceu no estado de Goiás. Nós tivemos aí um aporte de recursos para 100 municípios instalarem os seus aterros, e isso foi feito, tá? Os projetos foram deliberados, o Fundo Nacional do Meio Ambiente disponibilizou essa verba, os municípios implantaram 100 aterros, e em menos de 5 anos, esses aterros viraram lixões, porque o aterro não é uma situação ad eterno, ela é uma situação atual, né? Se você não operar diariamente dentro do monitoramento e do controle ambiental, ele vira lixão sem controle. E agora, depois da Política Nacional de Resíduos, né, e ao longo agora dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as 18 metas da ONU, da Agenda 2030, e não mais a Agenda 21 apenas, nós temos o desafio de trabalhar a questão do lixo em todo o seu ciclo, né? Desde a não geração, inclusive, a primeira prioridade da Política Nacional de Resíduos é a não geração, é não gerar. É você escolher o produto que você vai utilizar e fazer o uso completo dele. Se não for possível, você vai reduzir, não usar sacolas plásticas, os descartáveis, e por fim que você vai reutilizar, reciclar, depois tratar, e vamos dispor, que é o tema central do meu livro, ele chama aterros de resíduos, porque essa é a condição hoje que estão os nossos aterros, recebendo todo tipo de resíduo.
Mas o adequado é que esses aterros sejam, de fato, aterros sanitários de rejeitos. Então, toda essa evolução histórica, eu acho que Goiânia tem avançado, mas há passos que precisam ser acelerados. É isso que a gente pensa. Nós já temos coleta seletiva, nós já tivemos um aterro de fato sanitário modelo no Brasil, que hoje perdeu a sua licença, precisa ser recuperado, reabilitado. Então, nós precisamos agora acelerar esse processo para a gente, de fato, ter uma gestão integrada e sustentável dos resíduos. Doutor Juliano. A questão ela tem uma complexidade tão grande, né? Se a gente for pensar o resíduo como um todo, e a nível local, estadual e federal. Nós temos no estado 246 municípios. Né? Desses 246, nós temos 9 municípios que possuem aterros com licenciamento ambiental. Mas se você me perguntar quantos estão fazendo uma gestão adequada de resíduos, eu ouso te afirmar que nenhum dos 246 municípios do estado está fazendo uma gestão adequada. Por quê? Porque ainda estão fazendo a disposição daquilo que não deveria ir para o aterro. É o primeiro ponto. O segundo, todos os municípios estão gastando mais do que deveriam gastar para uma gestão adequada de resíduos, mesmo aqueles licenciados. Por quê? A questão da gestão de resíduos demanda um cálculo para a sustentabilidade da vertente econômica. E já está aprovado, já há determinação, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado, dos municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, que vai ser encampada aqui no Estado de Goiás, que o município de até 100 mil habitantes, ele gasta o mesmo, praticamente, do que o município de 2 ou de 3 mil habitantes para fazer a manutenção de um aterro sanitário. Então, não é efetivo o gasto público em municípios pequenos para gerir aterros pequenos. Por isso que o nosso Plano Estadual de Resíduos tem a previsão da regionalização. E essa regionalização serve para quê? Você ter menos pontos de geração de poluição, ter menos pontos possíveis que possam, em termos de logística, facilitar o fechamento da cadeia produtiva com a instalação de polos de reciclagem e assim por diante, e você consegue fazer uma gestão mais concentrada. O Ministério Público agora, recentemente, nós estamos na fase final de um projeto, né, seria uma pergunta, o que o Ministério Público pode fazer? Vai forçar os municípios? O que nós estamos fazendo, o que é? É trabalhando em conjunto com o Estado de Goiás, com os agentes reguladores, e nós vamos chamar, em cada promotoria de justiça do interior, nós vamos chamar os prefeitos e mostrar a ele, situação isolada não tem sustentabilidade econômica para a gestão de resíduos, é preferível que se faça ela de forma consorciada ou aglomerada de vários municípios, e o Estado vai tentar formar essas regiões para que os municípios façam aderência a isso e nós tenhamos centros regionais, não de aterros sanitários, mas centros regionais de tratamento de resíduos. E os municípios continuarão fazendo aquilo que eles estão acostumados, que é o quê? Coletar e afastar os resíduos, obviamente, um custo para a disposição final, que depende de todo esse trabalho que nós estamos fazendo. É exatamente isso que o doutor Juliano está falando, que a gente colocou na nossa obra que a gente está lançando agora, sabe? A primeira forma de reabilitar essas áreas de disposição final é primeiro pensar na gestão antes, sabe? É você não gerar o resíduo. Se gerou, nós vamos dar o destino do reciclável para reciclagem, do orgânico para compostagem, outra forma de tratamento adequado, e somente aquilo que for rejeito, aquele rejeito sanitário, fio dental, aqueles materiais que são inviáveis neste momento de serem dados um tratamento mais nobre, é que vão ser levados para o aterro sanitário. E como desafio para a nossa gestão a nível Goiás, a nível Brasil e outros estados, é fazer o que também nós colocamos no livro, que é o índice de qualidade de aterros, né? O Ministério Público de São Paulo e também de outros estados utilizaram destes índices, onde que a CETESB, por exemplo, em São Paulo, ela deu nota para cada área de disposição final. Isso começou em 97. E aí o Ministério Público exigiu que todos os anos o órgão ambiental desse nota para os seus aterros, do seu estado. Então, um modelo de acompanhamento ambiental foi a atitude do Ministério Público de São Paulo, junto com a CETESB, onde a cada inventário anual dos resíduos era dado uma nota para os aterros.
Então, os municípios firmaram um TAC com o Ministério Público, onde a cada ano a nota dada para esse aterro tinha que aumentar. Porque para ele sair do 0, do 1, do 2, do índice de qualidade de aterro segundo as normas e legislações, e ir para o 7, para o 10 é muito pesado. É um investimento muito alto. Então, se ele, por exemplo, não tinha um sistema de tratamento de efluente, ele ia implantar nesse ano. No outro, ele ia melhorar o monitoramento das águas superficiais, no outro, das águas subterrâneas. E, com isso, a CETESB, junto com o Ministério Público, conseguiu, então, quase que erradicar esses lixões. São poucos que existem agora no estado de São Paulo. Santa Catarina é outro estado que já erradicou seus lixões, né? E, então, fica como desafio isso, né? Além do papel de fiscalizador, né? O Ministério Público também pode estar atuando dessa forma, né? É um debate, é claro, uma sugestão aqui, um diálogo com o doutor Juliano, né? Mas é algo que o livro traz de ferramenta que pode ser utilizado nesse sentido, desse trabalho conjunto das prefeituras com o Estado, Ministério Público e órgãos de fiscalização. O doutor Juliano, o engenheiro Diógenes Aires já está arrumando mais serviço para o senhor aí. Olha, gente, nosso tempo já esgotou, estourou. Assunto fantástico. Eu peço a licença do telespectador internauta dizer que nós vamos voltar várias vezes nesse assunto. Já fica o convite aí para o doutor Juliano e para o engenheiro Diógenes Aires, tá? Como nossos consultores. Vou conversar com a TV Capital, informando, né, dessa nossa ligação para que possamos fazer outros trabalhos jornalísticos, né, e de debate. E, doutor Juliano, fica aí para o senhor fazer as suas considerações finais e uma pergunta. Qual a importância dessa obra do engenheiro Diógenes Aires, que está sendo lançada pela Apris, editora Apris, que já está em todas as principais plataformas, né, de venda de livros, e que denomina-se Aterro de Resíduos? Qual a importância exatamente para o trabalho que o senhor tem buscado fazer em parceria com as autoridades públicas do Poder Executivo? Muito obrigado por o senhor ter estado conosco, viu? E espero que o senhor venha mais vezes. Giovanni e telespectadores, a gente gostaria aqui de parabenizar o Diógenes. Acho que, como eu falei, nós estamos num momento de mudança de cultura e quanto mais conhecimento técnico for apresentado e detalhado nesse momento, é de suma importância para que a gente possa compreender a política pública, compreender toda a problemática da questão. Parabéns, Diógenes. Gostaria de agradecer, Giovanni, e aos telespectadores por essa oportunidade e nos colocar à disposição sempre para nós, cada vez mais, mostrarmos a todos que o lixo não existe. Lavoisier sempre esteve certo. Muito obrigado. Estava com muita saudade de ouvir o senhor e tenho certeza que faremos outros encontros. Engenheiro Diógenes Aires, eu quero te parabenizar, obra fantástica, essencial. Eu falo como advogado de empresas, acho que nós precisamos, sim, pressionar com todas as nossas forças o poder público para que nós possamos não só pressionar no sentido de cobrar, mas também de nos apresentarmos com soluções. E eu acho que esse teu livro, ele é isso, teoria e prática, aterro resíduos, teoria e prática, né? Ele visa ajudar a trazer soluções, a trazer um raciocínio para que a gente possa solucionar isso, que em muito pouco tempo pode ser limitador da vida, se não for tratado, né? Giovanni, muito obrigado a todos aí, a equipe do programa Controverso. Eu acho que não teve lugar melhor do que eu estrear o meu livro, lançar esse livro tão importante para a atualidade, né? Eu sempre sonhei em lançar numa livraria, e a física, né, e a pandemia nos levou a outro caminho, né? E eu acho que esse ambiente aqui, online, ele permite a gente levar essa temática para todos, não só prefeitos, mas para a população, todos os técnicos. Então, aqueles que se interessaram, depois pode visitar minhas redes sociais aí, Instagram, @DiógenesAires, que tem lá como que você pode adquirir esse livro. E fica aqui o meu muito obrigado, estou à disposição para o que precisarem. Falou no assunto resíduos, pode me chamar, que a gente está aí de coração, de corpo e alma presente para dar a nossa contribuição para a sociedade. Obrigado, valeu demais. Prazer todo nosso. Eu tenho uma honra muito grande da nossa amizade. E posso dizer quantos anos de amizade aqui ou estou proibido? 25 anos, né? 25 anos. Você era um menino, né? Você era um adolescente.
Ainda somos, estamos nos renovando. Obrigado. E tem sido muito importante estar contigo, meu irmão. Deus te abençoe, sucesso. Esse aí é só o primeiro de muitas obras. E você, telespectador, você, internauta, permanece conosco. Você está no lugar certo.